Olá, eu sou a Ruth Aguiar e este é o Sobre Ele, que sempre será sobre Jesus. Hoje eu quero falar com vocês sobre perdão. A nossa base bíblica está em Mateus 6, 14 e 15, que diz: "E o seu Pai Celestial perdoará os seus pecados, se vocês perdoarem aqueles que pecaram contra vocês. Mas, se vocês se recusarem a perdoar uns aos outros, seu Pai Celestial também não perdoará os seus pecados." Difícil, né, gente? É muito difícil falar sobre perdão e mais ainda a perdoar. Mas é algo necessário, porque se a palavra do Senhor diz que Ele só nos perdoa se nós perdoarmos uns aos outros, nós precisamos decidir perdoar. Nós precisamos aprender a perdoar e começar a liberar perdão para as pessoas. Porque isso não é só nocivo para nossa vida espiritual, né? Não é só uma questão de religião, mas para o nosso físico, para o nosso emocional também isso é importante. Porque quando a gente não perdoa, a gente carrega sentimentos ruins e remoe aquilo e toda vez abre aquela ferida novamente. E eu li esses dias num artigo, eu vou deixar na descrição um link, que fala que eles fizeram uma pesquisa com um grupo de 130 pessoas e eles dividiram essas pessoas em dois grupos. Eles tinham muitas similaridades, né? Idade, geografia, características físicas, mas a única coisa que diferenciava é que um grupo não tinha problemas de cardiovascular, né? Nem histórico familiar sobre isso, e um outro grupo já tinha sofrido pelo menos um infarto. E nesse grupo que já tinha sofrido infarto, eles perceberam que aquelas pessoas tinham muita dificuldade de perdoar, que a única coisa que eles tinham em comum era essa questão. Eles não conseguiam perdoar, eles eram muito magoados, lembravam de muitas coisas do passado, e as pesquisas mostram que quando a gente não perdoa, aumenta muito os nossos hormônios, principalmente o cortisol. E ele, em excesso, ele gera gordura abdominal, que causa problemas cardíacos. Então, a gente chega muito mais longe, a gente tem muito mais qualidade de vida quando a gente aprende a perdoar. E perdoar é uma decisão, não é um sentimento. É difícil, mas é possível. E quando a gente decide perdoar, a gente tira esse peso. A gente consegue dormir melhor, a gente não gera crise de ansiedade ou de depressão, a nossa imunidade fica mais alta. Claro que essas questões não é só a questão do perdão, né? Mas quando a gente não perdoa, pode causar várias outras questões físicas e emocionais. Então, quando a gente aprende e decide perdoar, a gente vai muito mais longe. A gente tem uma qualidade de vida muito melhor. A gente fica muito mais pleno quando isso acontece. E não quer dizer que seja fácil, gente. Nunca vai ser. Perdoar pessoas que feriram a gente, que traíram, que machucaram, que magoaram. E também não é ter amnésia, tá? Perdão não é amnésia. Perdão, a gente lembra daquilo, mas a gente não lembra abrindo aquela ferida, sofrendo mais uma vez aquela questão. Perdoar é decidir, falar pro Senhor, às vezes falar pra pessoa e seguir em frente. E se perdoar. Não é um sentimento, é uma decisão, é um mandamento do Senhor. E eu sei que é difícil, eu sei que é difícil falar sobre isso também, mas eu creio que quando a gente confia no Senhor, quando a gente entrega o nosso caminho, fica muito mais fácil fazer a vontade dele. E a vontade dele é que a gente perdoe uns aos outros, que a gente não carregue isso, que a gente consiga olhar para o outro com um olhar de amor e de misericórdia, por mais que a gente não aceite, né, que aquela rejeição, às vezes aquela ferida que a pessoa nos causou. Mas a gente tem que olhar para as pessoas como o Senhor nos olha, né? Por trás de toda maldade tem uma dor. Então, às vezes a gente precisa se colocar no lugar daquela pessoa. Precisamos ter mais empatia pelo outro. Mesmo que aquilo nos doa, mesmo que aquilo nos fere, a gente precisa começar a olhar como Jesus olharia. E Jesus nos perdoa. Ele perdoa a gente de coisas tão difíceis, tão ruins. Foi o nosso pecado que crucificou Jesus. E mesmo assim Ele nos perdoa. Por que a gente não pode estender essa misericórdia também para as pessoas? Vamos aprender, vamos decidir perdoar. E eu quero fazer uma oração com vocês. Eu quero terminar esse vídeo de uma forma diferente hoje. Porque eu acredito que é necessário a gente clamar mais para que a gente consiga decidir perdoar.
porque a nossa vida vai ser muito melhor. Muito melhor. A nossa qualidade de vida será melhor, o nosso sentimento será melhor, as nossas emoções, os nossos sentimentos, a nossa vida espiritual vai muito mais pra frente quando a gente aprende a perdoar. Então eu quero fazer essa oração com vocês, amém? Senhor Deus, meu Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais esse vídeo. E eu peço, Pai, que o Senhor alcance o coração dessas pessoas que estão assistindo. Que no nome de Jesus essa palavra possa tocar os corações. Eu entendo, Senhor, que perdão é algo muito necessário, é algo muito difícil, mas é importante que a gente faça, que a gente tenha essa atitude de perdoar, que a gente decida a perdoar as pessoas, porque o Senhor nos alcança, o Senhor nos amou de uma forma tão especial, o Senhor perdoa os nossos pecados e a gente não consegue estender essa misericórdia para as pessoas. Então nos dê um coração mais parecido com o Teu, nos dê um coração mais misericordioso, Pai, que a gente possa enxergar com os Teus olhos, no nome de Jesus, e que no nome de Jesus o Senhor possa alcançar o coração e a vida dessas pessoas. Que a gente consiga contigo, Pai, com as Tuas mãos sobre nós, alcançar a misericórdia e compartilhar essa decisão com as pessoas. Que a gente possa aprender a perdoar uns aos outros, que a gente possa aprender também a nos perdoar quando a gente faz algo, Pai. E que no nome de Jesus a gente possa chegar muito mais longe, ter uma qualidade de vida muito melhor e uma vida espiritual muito mais plena, porque a gente aprendeu a perdoar. No nome de Jesus, Senhor, é o que eu te peço e já te agradeço, Pai. E se você gostou desse vídeo, deixa aqui nos comentários, aproveita e ativa o sininho, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, deixe seu like e toda terça-feira nós temos vídeos novos e eu conto com vocês na semana que vem. Deus abençoe e até a próxima!